Pessoal, a gente vai começar a nossa matéria com a virtualização, tá? Para que nós vamos fazer isso? A gente vai criar, conforme eu falei, uma rede de computadores dentro da nossa própria máquina. Então, eu não sei se vocês já mexeram com máquina virtual, mas como é que vai funcionar a parada? Toda vez que eu estiver me referindo ao meu computador mesmo, ó, a minha máquina física, eu vou falar que é a máquina real. E aí, quando eu estiver me referindo a alguma máquina virtualizada, né, eu vou chamar de máquina virtual. Nos programas, você também encontra a máquina real sendo chamada de hospedeiro. Por quê? Porque é ela que hospeda a máquina virtual. Então, a máquina virtual está dentro da máquina real. Tá certo? Essa máquina virtual, ela vai virar um arquivo ou um conjunto de arquivos dentro do seu sistema operacional. Tá certo? Então, por exemplo, eu crio uma máquina virtual. Aí eu vou definir um tamanho de HD para essa máquina virtual, um tamanho de disco para ela. Aí vamos supor, definir disco de 40 GB. Dependendo do meu sistema operacional, ou dependendo não do sistema operacional, mas do sistema de arquivos. Dependendo do sistema de arquivos ou dependendo da forma que eu quero configurar essa máquina virtual, ele vai fazer o split desse HD. O que é o split? Ele vai separar o HD em pedaços e aí você tem uma cacetada de arquivo. Por que ele faz isso? Porque dependendo do sistema de arquivos, eu não consigo copiar um arquivo com mais de 4 GB. Certo? Então, se eu crio um HD de 40, ele ultrapassou os 4 GB. Aí, por exemplo, eu quero pegar essa máquina virtual aqui e colocar num pendrive. Não vai. Porque o tamanho é superior a 4 GB. Tá certo? Então, isso depende. Mas a nossa máquina virtual, ela vai ser um arquivo ou um conjunto de arquivos no sistema operacional. E ela funciona como uma máquina real mesmo. Então, ela tem BIOS, você dá boot nela, você instala o que você quiser nela, tal. Enfim, você configura a rede nela. Ela pode ser vista pela sua máquina real como um outro computador em rede. Você configura serviços nela, você pode configurar inclusive um proxy, um acesso à internet por ela. Aí a sua máquina real pode estar acessando a internet pela máquina virtual. Enfim, você trabalha com ela como se ela fosse um outro computador na rede. Tá certo? Tranquilo até agora? Então, olha só. Nós vamos utilizar aqui, olha, o Oracle VirtualBox, né? Aqui eu já tenho 3 máquinas criadas, né? Eu vou apagar essa Game Server aqui, porque eu mandei remover. Se eu mandar remover daqui, isso aqui é só um atalho para a máquina virtual. Mas como eu quero apagar também a máquina, né? Então eu vou clicar aqui em apagar todos os arquivos. Eu apago ela. As do Windows não tem nada aqui, é basicamente o cliente, então eu não vou apagar não. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em novo e aqui eu vou dar um nome para essa máquina virtual. Então a minha eu vou chamar de Windows Server 2008 e aí eu vou colocar o nosso semestre em 2018-01. Beleza? Embaixo eu já escolho o tipo de sistema operacional que eu vou utilizar e qual é a versão, né? Então aqui se é o Windows, Linux, enfim. E aqui qual versão que é. Como eu chamei ela de Windows Server 2008, ele já entendeu que isso aqui seria
Windows Server 2008, tá? Mas aí eu posso escolher aqui qualquer versão do Windows, tá? Beleza? Bom, feito isso, próximo, eu vou colocar aqui a quantidade de memória que essa máquina virtual vai ter. Prestem atenção no seguinte, isso aqui depois eu consigo mudar. Consigo aumentar ou diminuir um pouquinho a memória. Só que, pensem na seguinte coisa. Eu tenho um computador com 8 GB, minha máquina real, 8 GB de memória. Se eu coloco 4 GB de memória para a máquina virtual, quando ela estiver rodando, a minha máquina real só tem 4 GB para ela. Certo? Pensem que nós vamos ter que montar uma rede mínima, que vai ser um Windows Server, vai ser o servidor, e um computador com Windows 7 para cada jogador. Então tem 3 computadores. Então, se eu pegar e colocar 4 GB para o servidor, eu vou colocar 1 GB, ou sei lá, 2 GB para cada Windows 7. Então, 4 para o servidor, 2 para o Windows 7 do primeiro jogador, 2 para o Windows 7 do segundo jogador. Fudeu, consumi meus 8 GB. Como é que a minha máquina real vai trabalhar? Então, lembre-se que quando você define recurso aqui, você tem que pensar no seguinte, você tem que pensar no que a sua máquina tem para que você divida os recursos de forma que você balanceie e dê para você trabalhar. Tá certo? Por quê? Porque quando você iniciar a máquina virtual, o computador vai lá, o VM vai lá e pega aqueles 4 GB para aquela máquina virtual, para ela trabalhar. Tá certo? Eu vou colocar aqui 1 GB. Depois, se tiver muito ruim de trabalhar, eu vou alterando. Se eu ver que, por exemplo, eu vou instalar o SQL Server. Aí o SQL Server pede pelo menos 2 GB. Aí não tem jeito, eu vou ter que botar lá os 2 GB. Tá? Bom, disco rígido. Não acrescentar disco rígido, a minha máquina fica uma máquina virtual criada lá em Portugal, né, porque ela não tem HD. Criar um disco rígido agora ou utilizar algum já existente. Então eu posso já pegar de algum que eu já tenha, criar um novo agora ou não ter. Aí se eu não tenho, né, ficou ruim de eu usar. Então eu vou criar um agora. Essas opções aqui, eu sempre deixo nessa primeira, pelo simples fato de eu não saber o que significa cada uma. Então já é padrão dele, então eu deixo na primeira. Assim, nunca fez diferença nenhuma para mim, não sei. Essa informação aqui é importante. Dinamicamente alocado, tamanho fixo. Tamanho fixo, eu quero essa máquina com 30 GB. Pronto, ele já vai criar um arquivo ou os arquivos com 30 GB de uma vezada só. Dinamicamente alocado, o disco começa vazio, então o meu arquivo lá tem, sei lá, 1K, que é o mínimo, né? E aí, à medida que eu for utilizando, ele vai crescendo. Só que o que é o problema de crescer aos poucos? Por exemplo, vou instalar um programa. Pô, não tem espaço. Aí eu tenho que esperar ele criar espaço, fazer todo o trabalho de criar espaço, para o meu programa continuar a instalação. Então, volta e meia, a máquina vai sentar, porque ele vai criar espaço. Pensem no seguinte também, o que cresce não encolhe, no bom sentido. Você imagina que a gente está nessa sala e teve uma enchente. Subiu meio metro de água aqui na sala. Quando o nível da água baixar, vai estar a marca na parede do tanto que subiu a água. Então, uma vez crescido o HD, mesmo se eu desinstalar os programas todos, ele não diminui mais.
ele já atingiu aquele tamanho, ele vai ficar daquele tamanho, usando ou não. Tá? Então é a mesma coisa. Encheu meio metro d'água, vai ficar a marca ali do meio metro. Essa marca não desce mais. Ah, teve outra enchente, subiu 75 centímetros. Beleza, a marca sobe. Mas abaixar ela não abaixa mais. Tranquilo? Então, eu vou colocar o tamanho fixo para eu já definir tudo agora e eu não ter problema depois. Ele sugere 25 GB, mas com medo eu vou colocar 30. Tá? Até mesmo porque eu vou instalar o SQL Server e tal, então pode ser que eu use mais um pouquinho. Vou clicar aqui, olha, para ver onde que eu vou guardar essa máquina. Geralmente eu já tenho uma pasta aqui. Deixa eu ver, aqui não tem mais nada, então eu já atualizo. Beleza, vou mandar salvar aqui. Aí eu vou mandar criar. Ele está criando lá o disco. Para mim isso demora um pouquinho. Galera, olha lá. Foi. Aí, o que eu vou fazer agora? Ou eu seleciono a máquina aqui, tá vendo que ela está desligada? Ih, caramba. Ou eu venho aqui em configurações, ou eu dou um clique com o botão direito, configurações. Certo? Cheguei nessa área, olha só. O que eu vou fazer? Eu tenho todas as configurações aqui que eu preciso para botar para assim, iniciar essa máquina, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em rede. Tá certo? Olha o que está... Como é que está configurado aqui. Eu tenho aqui rede. Está vendo que eu tenho 4 abas de rede? Então eu posso colocar nessa máquina até 4 placas de rede. Beleza? Até 4 placas de rede. A primeira placa, ela vem habilitada, as demais não. Tá? E ela vem conectado a NAT. NAT é a sigla para Natural Address Translator. Então, esse cara, ele vem plugado na placa de rede real do meu computador, né, minha placa real, e ele faz um serviço de tradução que eu utilizo a minha própria placa de rede. Então, se o meu computador real está na internet, a minha máquina virtual também já está na internet. Beleza? Tranquilo? Então, quando eu acabar de instalar o meu Windows, esse meu Windows já acessa a internet se a minha máquina real estiver na internet. Tranquilo? Bom, eu vou precisar, em um dado momento, eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou precisar utilizar a minha máquina real, a minha máquina virtual, como se ela fosse um outro computador na rede. Então, dessa forma aqui, apesar de eu acessar a internet de cara, eu não vejo da minha máquina real ou de outros computadores que estiverem na mesma rede, eu não enxergo a minha máquina virtual. Por quê? Porque
a placa de rede dela está embutida na minha máquina real. Beleza? Então, por exemplo, se todos nós estamos na mesma rede, vocês só conseguem enxergar o meu notebook. Não conseguem enxergar essa máquina Windows Server. Tá certo? Tranquilo? Por quê? Porque ela está usando o NAT. Tá? Como a gente vai precisar criar uma rede para que todo mundo enxergue todo mundo na rede, eu vou pegar aqui, olha, no adaptador 2, eu vou habilitar a placa de rede novamente e eu vou escolher a opção Bridge. Beleza? Essa opção Bridge, qual é o efeito real que eu vou ter? Quando eu tenho uma placa de rede em Bridge, o meu computador ou qualquer outro computador na rede vai passar a enxergar essa máquina virtual. Então, por exemplo, a minha máquina real, quando eu mandar localizar a rede lá, ela vai achar essa Windows Server, como se fosse um outro computador. Tá certo? Então ela não vai saber que esse computador está dentro dela. Ela vai enxergar como outro computador que pode estar em qualquer outro lugar da rede. Beleza? Aí eu tenho a opção de fazer isso pela minha placa sem fio ou pela minha rede cabeada. No nosso caso, eu vou colocar na minha rede cabeada. Beleza? E aí na rede cabeada, eu já tenho aqui, ó, cabo conectado, tá? Que a rede cabeada, se você não plugar o cabo, não funciona. Então, ele vai simular que o cabo está conectado, tá? Tá tranquilo? Beleza. Na minha rede, só vai... todos os computadores vão se enxergar pelo adaptador 2. Pelo adaptador 1, ninguém se vê. Então, o adaptador 1 vai deixar todo mundo acessar a internet e o adaptador 2 vai fazer com que todas as máquinas virtuais se enxerguem e se acessem. Beleza? Tranquilo? Outra coisa que eu vou fazer é aqui, olha. Tá vendo? Pasta compartilhada. O que é o modo promíscuo? Vamos lá, cara. O negócio opa! Veja... Oi. Pode, fica à vontade. Olha só. Como é que funciona a comunicação de rede? A comunicação de rede funciona por broadcast. O que é broadcast? Você manda a informação, uma pessoa manda informação, e essa informação é propagada para todo mundo. Então, vamos pensar no seguinte. Quando eu quero mandar uma informação do meu computador para esse computador aqui do meu lado, eu vou criar um pacote TCP. Esse pacote é igual uma carta que eu mando pelo correio. Eu vou criar um pacote TCP. Esse pacote, imagina que ele é um envelope da minha carta. Então, eu coloco remetente, que sou eu, né? Porque quando o cara recebe lá, ele tem que poder me responder. Então, se ele não tiver o meu endereço, ele não consegue mandar uma carta de volta para mim. Certo? Então, eu coloco o meu endereço, que é o endereço que a gente chama de origem, e eu coloco o endereço do cara, que é o endereço de destino. Beleza? Bom, só que o correio, ele pega, olha o endereço de destino e vai lá e entrega a carta direto para o cara. Certo? Aqui não se faz isso. Tem um endereço na rede, em toda a rede, que a gente vai estudar mais para frente, que é chamado de endereço de broadcast, que vamos pensar nele como a central do correio.
Então, toda vez que eu quero mandar uma carta, eu ponho essa carta na central do correio. E essa central do correio que entrega. Essa central do correio é o endereço de broadcast. Então, quando eu vou mandar um pacote, eu mando para esse endereço e esse endereço explode o pacote na rede. Todo mundo recebe esse pacote. Só que quem não está em modo promíscuo recebe esse pacote e olha, o endereço de destino sou eu? Aí o cara compara. Sou eu? Não. Então descarta o pacote. Eu não vou abrir correspondência dos outros. Mas quem está no modo promíscuo, abre o pacote. Sendo para ele ou não. É assim que todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo na internet. Então, por exemplo, você está na tua casa. Você pode instalar, por exemplo, estou desconfiado que a minha namorada está me presenteando com uma antena parabólica. Né? Ela fica o tempo todo no WhatsApp. Curiosamente, eu acordo às 3 da manhã, olho para o lado, ela está com o WhatsApp na mão, com a telinha voltada só para as costas do celular para mim. Então, eu estou desconfiado. Posso pegar e instalar no meu computador um programa que é de uma categoria chamada Sniffer. E esse programa, ele coloca a placa de rede no meu computador em modo promíscuo. E aí, qualquer informação que sai de qualquer dispositivo que está na minha rede para a internet, essa informação, ela fez um broadcast para ela achar o meu roteador. Então, ela fez um broadcast, vem para o meu computador também. E aí, se aquela informação estiver em texto puro, eu consigo abrir o pacote e ler o que está dentro daquele pacote. Consigo o IP de destino, então eu vou saber para quem que ela estava mandando aquela mensagem. Consigo tudo que está ali no pacote. Por causa disso, que essa foi uma das razões que o Facebook, um tempo atrás, começou a criptografar as mensagens, né? Porque antes era texto puro. Então, se você vai o WhatsApp começou a fazer isso. Se você vai criptografar, aí eu vou ver um monte de caractere doidão lá e tal, mas eu vejo o conteúdo. Aí eu tenho que saber como descriptografar. Então, tipo assim, o modo promíscuo é o modo que aceita qualquer pacote que veio. Então você também pode configurar. E aí é nessa que o nego descobre as merdas que cada um está fazendo aí na internet. Né? Essa é uma das formas. Que empresas controlam que o funcionário X está vendo um site pornográfico, está dando cantada em fulano de tal. Então, assim. Mas é por causa da forma de comunicação. Sempre vai para todo mundo. Sempre vai. Beleza? Aí a gente tem aparelhos de rede que segregam, que separam em cada rede os domínios de broadcast, ou seja, até onde aquele pacote vai. Porque senão você interdita a sua rede. Né? Você imagina, o cara de lá da secretaria está respondendo um e-mail, ele está mandando o pacote dele para cá. Então vai ficar muito tráfego interno na rede, a rede fica lenta. Então, por causa disso que a gente usa roteador, switch, hub, access point, porque tem hardwares desses que vão atuar em camadas diferentes do modelo OSI e vai bloquear ou não o pacote. E aí você consegue manter um melhor fluxo na rede. Entendeu? Tranquilo? Certinho? Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu quero criar aqui, por comodidade, uma pasta compartilhada, que é uma pasta que eu consigo copiar e colar coisas da minha máquina virtual para a máquina real e da máquina real para a máquina virtual. Então, eu vou fazer isso porque, às vezes, eu preciso jogar algum arquivo rapidinho de um lugar para o outro, então eu vou usar essa pasta. Então, vem aqui, olha, na pasta compartilhada, vou clicar no mais, vou
escolher aqui no sistema operacional, olha lá, eu já tenho aqui, olha, em meu computador, se eu tenho, deixa eu ver, aqui ó, compartilhada. Então já apontei aqui, tá vendo? Eu tenho até um Illustrator original, né? Que isso aí vai sair no vídeo, tá original ali. Então eu dei OK e aí eu marco aqui, olha, montar automaticamente para toda vez que eu iniciar a minha máquina virtual, essa pasta já aparecer lá. Então, quando eu dou OK, a partir de agora, toda vez que eu copiar alguma coisa para essa pasta compartilhada, que está lá em C, compartilhada, eu já vejo todo o conteúdo, vejo e acesso todo o conteúdo dentro da minha máquina real. Então isso aí já vai me agilizar. Aí agora eu tenho mais um item que eu tenho que configurar aqui, que é o seguinte, eu preciso instalar o Windows nessa máquina, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui em armazenamento, esse cara aqui é o meu HD, tá? E tá vendo aqui, olha, que eu tenho um disco aqui. Bom, esse disco aqui, se eu tivesse na minha máquina um leitor de CD ou DVD, eu poderia apontar aqui para ele, tá certo? A minha máquina não tem leitor de DVD, se eu tiver com um leitor de DVD externo, aparece aqui também. Então eu posso apontar para usar o real do meu computador como disco, como leitor. Agora, eu também posso vir aqui, olha, e selecionar um arquivo como se aquele arquivo tivesse dentro de um CD ou DVD e eu tivesse com ele dentro do computador. Então, o que eu estou fazendo aqui, olha? Eu abro aqui, tá vendo? Tem o ISO da instalação lá do Windows. Então, eu seleciono aqui e mando abrir. Então, a partir de agora, é como se eu já tivesse gravado um CD com esse ISO e tivesse colocado ele no computador. Beleza? Então, aqui, ó, eu dou um OK. Se eu der um play agora na máquina, ela vai abrir esse ISO e vai começar o processo de instalação do Windows Server. Beleza? Tá tranquilo?